Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar, e eu quero começar esse episódio com um caso recente que chamou bastante atenção. A prisão do MC Rian e MC Pose do Rodo, que teve um elemento central na investigação: dados armazenados na nuvem. Segundo as autoridades, foi a partir de um backup no iCloud que a polícia conseguiu acessar conversas, comprovantes e documentos que ajudaram a montar todo o esquema. E isso levanta uma pergunta importante: o que exatamente está sendo salvo na sua nuvem agora? Porque um simples backup daqueles automáticos que a gente nem pensa pode guardar muito mais do que você imagina. Você também vai conferir. IA está reduzindo equipes nas empresas, um dos drones mais caros do mundo sumiu e Android quer acabar com a falta de espaço. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio. Para ajudar a gente a entender esse cenário, o repórter Marcelo Fischer conversa com Wanderson Castilho, perito em crimes digitais. Na entrevista, ele explica como dados armazenados na nuvem podem ser usados em investigações, o que realmente fica salvo, muitas vezes sem o usuário perceber, e até onde vai o limite entre segurança e privacidade nesse tipo de serviço. E tem um alerta importante aqui: nem tudo que parece seguro é necessariamente o melhor lugar para guardar certas informações. Wanderson, muito obrigado por participar mais uma vez do podcast Canaltech. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está um pouquinho mais em alta, que é a questão do uso do iCloud na investigação que prendeu o MC Rian SP, o Pose do Rodo e também um dos administradores da página Choquei. Nesse caso, a PF ela usou dados na nuvem, como eu falei no caso do iCloud, do contador do grupo, e conseguiu identificar extratos, comprovantes, conversas, contratos, basicamente tudo que era necessário para dar um mapa da organização criminosa, como o G1 classificou, por exemplo. Então, explicando de uma forma mais simples, é praticamente como se o criminoso tivesse colocado tudo que podia incriminar ele numa pasta do Google Drive. Mas, dando um passo para trás aqui, Wanderson, eu queria entender o quão seguro é colocar arquivos importantes na nuvem. E também se você pudesse explicar pra gente como que funciona esse tipo de armazenamento. As pessoas acreditam que elas limpando tudo no seu celular, pode não já estar definido, né, essas informações. Na verdade, há um sincronismo hoje em praticamente todos os aparelhos eletrônicos. Então, tanto na era da iOS quanto do Android. Muitas pessoas dizem, eu não quero expor as minhas informações por motivos que daí é de cada um, a privacidade ou querendo esconder algumas coisas, acabam não fazendo esse sincronismo, não deixando que realize esse backup automático. Quando existe uma investigação, este backup acaba se tornando habilitado pela investigação. Então, mesmo você tendo desabilitado, pode existir sim a possibilidade do dono da nuvem, que você faz esse sincronismo ou não, ele, com um pedido judicial, fornecer todas as informações para as autoridades devido à investigação. Então, praticamente hoje, o fato é, você esconder alguma coisa, mas você tem que ser muito, mas muito bom. Perfeito. E você comentou sobre essa questão da autorização judicial, que aí a empresa, ou a Apple, ou o Google, enfim, que seja, tem que entregar esses dados. Eu queria entender como é que funciona tecnicamente esse acesso com autorização judicial. Então, as empresas realmente entregam tudo? Basicamente, elas falam, usuário e senha, toma, pode ver aí tudo que essa pessoa tem. Ou ainda tem algum tipo de criptografia que pode impedir esse acesso? Eu questiono muito, como perito em várias ações criminais em CIDs que eu acabei participando, o pedido é realizado à empresa. A empresa ela faz toda a coleta daquele perfil. Então, se é, por exemplo, da Apple, é o Apple ID. Então, tudo que está vinculado, relacionado àquele Apple ID, seja as fotos, arquivos, e-mails, WhatsApp, tudo que estiver vinculado àquele Apple ID, a empresa ela vai fazer essa extração e vai entregar às autoridades, tanto quanto Apple ou Google. Eu questiono sobre isso porque o Estado ele tem um poder maior numa questão de uma investigação criminal. Fazendo um paralelo, se acontece um crime, um homicídio dentro de um shopping center, o Estado tem o dever de entrar nesse shopping center
e fazer a perícia, a coleta das informações ali. Não se deixa para os seguranças do shopping fazer a coleta e entregar. Porém, por incrível que pareça, no caso das high-techs, das empresas que detêm essas informações, elas é que fazem essa coleta. E eu questiono, como você mencionou assim, como é essa metodologia? Como é que funciona isso? Ninguém sabe. Eles vão, eles coletam e eles mandam um link para a autoridade baixar todas essas informações. Um hash. Mas a metodologia forense, a cadeia de custódia, ela é um grande ponto de interrogação que nós temos que, quem está fazendo a defesa, os advogados, tem que acreditar no que a empresa coletou, se foi da forma correta, se houve todos, né, os arquivos necessários ou não. Isso se tem uma grande dúvida. E aceito isso no mundo inteiro, mas para mim, eu questiono tecnicamente nesse ponto, se deixa para a empresa privada fazer a extração, a coleta, e não o próprio Estado, como a nossa legislação determina. E também, querendo ou não, é um ator a mais que sabe o que está sendo investigado, né? Então ele sabe exatamente o que a polícia também sabe, o que acredito que isso pode acabar até atrapalhando em algum tipo de investigação. E outro dado, outro fato, né, que muitas pessoas ficam com dúvida nesse tipo de investigação é sobre os arquivos apagados. Então, a gente sabe que todo arquivo apagado, ele ainda deixa algum tipo de rastro digital, e pelo que eu entendi, o iCloud, ele deixa os arquivos apagados na lixeira por cerca de 30 dias. Mas depois desse período, então, se por acaso nessa investigação que a gente está comentando aqui, algum arquivo já tivesse sido apagado há mais de 2 meses, 3 meses, ainda assim teria como a Apple, nesse caso, ter mandado junto nessa lista de arquivos para download para PF, esses arquivos que foram apagados há bastante tempo? Então, diferente de um HD, de um celular que nós temos ferramentas que fazemos a extração mesmo dos apagados, no caso da nuvem, fica esse bin, né, essa lixeira por 30 dias, que não apagam por uma questão de uma segurança, mas apenas por 30 dias. Mesmo depois de apagado com pedido judicial, ou o que for, não é recuperado. E, Wanderson, a gente pode dizer que nesse caso é porque é caro manter esse tipo de dado armazenado? Então, claro, a gente fala, eles poderiam de fato apagar isso assim que a pessoa apaga também, né? Sem até armazenar por esses 30 dias. Mas quando eles falam que apagam mesmo, não tem como recuperar, é mais por uma questão de evitar muitos dados guardados e que isso gasta mais dinheiro para as Big Techs? Sim, o fundo, a razão de permanecer apenas 30 dias, ele é econômico, sem dúvida nenhuma. Existe uma linha de teoria da conspiração e que essas empresas acabam guardando mais tempo por uma questão própria, e aí assim determinam na sua política de regras ali de apenas 30 dias. Mas judicialmente é pedido e depois dos 30 dias nunca apareceu. Então é o que nós devemos acreditar, né? Foi um pedido judicial pela justiça, e a empresa assim, ela determina que só foi apenas 30 dias depois, não tem, assim fica. Mas a questão, sem dúvida nenhuma, ela é econômica, o custo é muito alto, tendo em vista que já armazenam, né? Nós estamos falando aí milhões de terabytes, então é um custo a mais que ninguém pagaria por isso, né? Perfeito. E agora, indo para um cenário um pouquinho mais hipotético e que não necessariamente fala sobre essa investigação em si, mas no caso de alguém tentar hackear, por exemplo, o meu ou o seu Google Drive, sua conta no iCloud, o quão difícil isso seria? Então, nesse caso, o quão seguro que as pessoas estão quando elas colocam algum tipo de arquivo em algum serviço de nuvem? Existe hoje, não existe nada 100% seguro. Não existe NASA, FBI, CIA, né? Existe um percentual de baixo, muitas vezes, você aplicou a segurança correta, a criptografia e toda a metodologia, muito alto, mas não existe nada 100% seguro. Olhando por esse ponto de vista, para nós, réis mortais, né, colocando na nuvem dos nossos fabricantes aqui, os fatos que eu vinha trabalhar, que houve invasão, quase 97% teve uma ajuda do próprio usuário
neste tipo de invasão, como, por exemplo, receber o código de segundo fator e acabou passando ao criminoso, ou tem do lado a sua ex-companheira ou ex-companheiro que teve acesso fisicamente, viu já o código que o companheiro ou a companheira colocou. Então, sempre tem uma ajuda, um fator de ajuda ali de confiança quebrado. Não na questão de nível de segurança de hackeamento via sistemas. Então, muita gente acaba, neste momento de tecnologia, entrando numa psicose digital. E que, não, eu entrei e eu vi minhas fotos tão bagunçadas, ou tem fotos ali que eu nunca tirei. Mas aí, sem querer, sentou, apertou um print screen, tirou umas fotos do banheiro, de outro lugar, mas eu nunca coloquei, mas ela tirou foto sem saber que tirou foto, já estava sincronizado, subiu na nuvem, olha, o hacker está me entrando, e normalmente é sempre um ex-companheiro ou ex-companheira. Mas assim, é praticamente, diria hoje, para nós, réis mortais e esses hackers que existem, praticamente impossível acessarem sem a ajuda do usuário. E você acabou antecipando um pouquinho a minha próxima pergunta, que era exatamente em relação a o quanto que a gente tem controle sobre o que vai para a nuvem. Então, ela de fato acaba armazenando coisas que a gente não sabe que estão armazenadas, porque, por exemplo, nesse caso, a PF fez todo um mapa de toda a organização criminosa, conseguiu traçar vários passos da investigação, encontrar vários atores. Mas eu queria entender se muitas vezes, por exemplo, fotos, arquivos estão indo para lá sem que a gente saiba. Então, no caso do iPhone, a pessoa, por padrão, o iCloud já vai salvar todo esse tipo de arquivo, mesmo ela querendo ou não. No caso do Android, o Google Drive vai acabar salvando. Então, quanto de controle a gente tem, o quanto a gente não sabe que está ficando salvo na nuvem? Bastante. Nós sabemos muito pouco o que realmente está na nuvem. Eu, como especialista e assim, com milhares de perícias em celulares, eu digo uma coisa que certeza absoluta não vai para a nuvem. São os dados de registros do aparelho. Como, por exemplo, você desbloqueou e bloqueou, desligou e ligou, ou usou a biometria para desbloquear, fez informações de registro do aparelho, fica no aparelho. Não tende a subir na nuvem, o que é uma pena para nós quando estamos fazendo investigação. É muito importante esses dados, muito técnicos, por sinal. Mas, em relação a conteúdos, como fotos, arquivos, conversas, visualizações, isso acaba sendo conteúdo que a empresa considera importante e faz esta sincronia com a nuvem. E lembrando que você, poxa vida, eu usei um aplicativo para me deixar, para colocar um filtro. Essa foto que você colocou foi duplicada naquele aplicativo. Então você apagou na sua galeria, mas está naquele outro aplicativo. Cada aplicativo que você usa na questão da foto ou na questão de um compartilhamento são registros que ficam e que vão ser salvos na nuvem também. E ali, numa investigação, a gente pega e não achamos naquele ponto, mas achamos no outro. Perfeito, Wanderson. E para a gente finalizar aqui hoje nosso papo, eu queria entender o que esse caso pode ensinar para o usuário comum, aquele que não está cometendo crimes, na questão do uso da nuvem, do uso de armazenamento na nuvem. Então, o que você recomenda para que a pessoa revise hoje no seu iCloud, no seu Google Drive, para que ela não fique surpresa com alguma coisa que está lá e ela não queria? Além, claro, dessa dica que você já deu, né? Todo aplicativo que você aceita alguma coisa, algum uso de imagem, ele também já está salvando os seus dados. Eu acho que são alguns pontos interessantes que o usuário precisa muito bem definir. Você está preocupado com privacidade ou com segurança? São duas coisas distintas no mundo técnico. Aí eu estou preocupado com privacidade. Na questão da privacidade, a nuvem, ela atende perfeitamente, a nossa necessidade de privacidade, para que não seja compartilhado com os outros, mas que eu tenha um acesso exclusivo, rápido, e ágil dos meus próprios dados. Então, esses dados não são compartilhados. As empresas tendem a seguir regras na Constituição muito fortes. Para elas, se acabar vazando, eles pagam uma multa enorme. Recentemente, a minha filha recebeu uma correspondência vindo do estado que as informações da escola haviam sido vazadas e entraram com uma ação
ganharam, existe uma verba lá para pagar. Ela nem sabia disso. O Estado vê, você tem dinheiro a receber porque foi vazada a informação. Então, as empresas privadas sabem muito bem o quanto isso é importante. No quesito segurança, e seja lá o motivo que você tem, ou a questão de fotos privadas, por exemplo, numa questão de contratos sigilosos, eu não recomendo salvar na nuvem estes arquivos que nós realmente estamos fazendo. Eu recomendo mais você ter em 2 ambientes diferentes, como um HD externo criptografado, né, salvo no seu cofre em algum outro lugar, ao invés de colocar isso na nuvem. Porque, novamente, por um lapso de você pegar um novo aparelho ou alguém acessar, né, dados da sua nuvem, de forma que você pode... Uma vez uma cliente falou, olha, está acontecendo alguma coisa com a minha nuvem. E ela pegou e me deu a senha, eu acessei junto com ela, e lá estavam as imagens íntimas dela, privada. Então, quando eu vi, eu imediatamente, olha, parei. Mas, você vê, por uma questão de uma ajuda técnica, eu tive uma informação que não me cabia, não era do meu interesse, e era da privacidade dela, e eu, sem querer, visualizei. Então, esse é o ponto, né? A questão de você saber o valor dessa informação e o que fazer com ela. É seguro a nuvem? É seguro na questão de privacidade, mas na questão da segurança de você manter, vazamentos podem acontecer. Prova disso, que milhões de informações do Facebook e da Meta foram invadidos. Como eu falei, não existe uma segurança 100%. Então, eu diria que se você tem uma informação que é de suma importância, acabei de sair de uma reunião e falei com uma empresária, e que ela colocasse a informação que hoje é muito importante para ela em uma sala onde está aquele computador, só determinadas pessoas podem acessar e tudo monitorado com câmeras sem acesso à internet. Foi essa a minha instrução de segurança para essa informação, já que ela era muito importante. Então, a pessoa primeiro precisa saber que tipo de informação que você quer guardar. E aí sim, aplicar a segurança devida nela. Wanderson, queria te agradecer por mais uma vez falar pra gente de forma tão didática sobre esses temas um pouquinho mais complexos e também, né, deixar o pessoal um pouquinho mais tranquilo que, né, suas informações estão seguras, realmente não coloque tudo que você quer proteger na nuvem, mas assim, pro usuário comum, pode ficar tranquilo que raramente você vai ter algum problema. Então, Wanderson, mais uma vez, muito obrigado e espero falar com você mais vezes por aqui. Fico à disposição. Obrigado a você. Até logo. E vamos agora para o giro de notícias. A IA está impactando o mercado de trabalho e agora de forma bem concreta. A Snap, dona do Snapchat, anunciou a demissão de cerca de 16% dos seus funcionários, o equivalente a mais de 1.000 pessoas. Segundo a empresa, o avanço da IA permite automatizar tarefas e operar com equipes menores, aumentando a eficiência. A expectativa é reduzir custos em mais de 500 milhões de dólares por ano e tentar alcançar a lucratividade. Hoje, pequenas equipes já usam inteligência artificial em áreas como desenvolvimento, anúncios e infraestrutura. No fim, o caso reforça uma tendência que vem ganhando força. A IA não só transforma o trabalho, como também está redefinindo o tamanho das equipes nas empresas de tecnologia. E um dos drones mais caros e avançados do mundo simplesmente desapareceu. O modelo MQ-4C Triton, usado pela Marinha dos Estados Unidos, sumiu durante uma missão no Golfo Pérsico após perder comunicação e emitir um alerta de emergência. O prejuízo é enorme. O equipamento custa cerca de 240 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão, tem noção? Até agora, não se sabe exatamente o que aconteceu. Entre as hipóteses estão a falha técnica, problema de comunicação ou até a possibilidade de ter sido abatido. O caso chama atenção não só pelo valor, mas também pelo impacto estratégico, já que esse tipo de drone é usado em operações de vigilância e inteligência. E ficar sem espaço no celular pode estar com os dias contados. O Android está testando um novo recurso que permite liberar memória de forma automática sem precisar usar a nuvem. A ideia é simples: fotos, vídeos e outros arquivos serão transferidos direto para o computador,
usando conexão local sem internet. Depois disso, o usuário pode apagar esses arquivos do celular, mas eles continuam salvos no PC. O sistema deve funcionar dentro do Quick Share e permite escolher o que vai ser transferido e quando. Por enquanto, a novidade ainda está em fase de testes e não tem data para chegar. Mas o movimento é claro: o Android quer transformar o computador em uma extensão do armazenamento do celular. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Wendel Martins e Viviane França, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!